Fala aí, meu povo! Boa terça ou boa quarta, não sei quando que você tá vendo isso. Se você tá vendo quinta, você tá vendo depois do jogo, você tá errado. Cá vou eu falar de Brasil e Escócia, a última rodada da primeira fase. É muito importante para o Brasil ganhar, fazer mais saldo do que Marrocos, passar em primeiro. É muito importante ganhar, fazer mais saldo do que Marrocos, passar em primeiro. Eu acho que nada disso será um drama, tá? Eu vejo essa terceira rodada como algo muito bom e positivo para o Brasil. Primeiro porque eu acho que o Brasil vai vencer a Escócia, que não é um adversário que imponha medo na seleção brasileira. Segundo que eu acho que saldo de gols não sei se vai ser tão necessário assim, porque Marrocos não me parece uma seleção super goleadora, a não ser que entre com faca nos dentes contra o Haiti, coisa que o Brasil não fez, que joga 90 minutos, coisa que o Brasil não fez, e que Haiti joga com a defesa muito avançada, porque Marrocos gosta de explorar a velocidade, aí sim pode ter um pouco mais de sorte, fazer muitos gols. Mas enfim, acho que o Brasil vai vencer por mais do que um gol de diferença a Escócia. Isso obrigaria Marrocos a vencer por mais de 4 gols de diferença, né? Porque o Brasil venceu por 3 Haiti, para compensar, porque só venceu o Haiti por... o Marrocos só venceu a Escócia por 1-0, então teria que fazer mais de 4 gols na seleção do Haiti. Eu também gosto muito desse confronto contra a Escócia, porque deve ser uma seleção dura, a seleção escocesa, de bloco baixo, que o Brasil não enfrentou nos últimos tempos. O Brasil, desde que o Ancelotti chegou, teve acho que uma data FIFA de futebol sul-americano ainda, de eliminatórias, depois foi jogar contra os asiáticos, a Coreia do Sul, que atacou e tentou pressionar muito o Brasil, permitiu muitas transições, depois jogou meio reserva o Brasil contra o Japão, já não é nem tão meio reserva assim, né? Porque o Paquetá já ganhou espaço no time, o Luiz Henrique ganhou espaço no time, do que era a ideia inicial do Ancelotti, mas enfim, o Brasil perdeu para o Japão ali com a defesa, por exemplo, não estava, né? Era Fabrício Bruno, Beraldo, Carlos Augusto e Paulo Henrique do Vasco, a defesa do Brasil, com o Hugo Souza no gol, assim, era bem diferente. E depois jogou contra os africanos, a Tunísia se fechou mais, essa sim, Senegal nem tanto. Depois foi jogar contra a França e Croácia, que também não se fecharam contra a seleção brasileira. Depois já veio Panamá, Egito, já veio um outro perfil de adversários. Então, esse teste contra uma seleção muito fechada, o Brasil precisando jogar em espaços curtos, precisando abrir uma defesa muito fechada, eu acho que é bom contra a Escócia. Por que contra a Escócia? Porque não é um adversário que eu imagino que vai oferecer muito em contra-ataques contra o Brasil. Joga o McGuinn e o Tierney nas alas, né, aberto num 4-2-3-1 da Escócia, com o McTominay como 10. Não me parece jogadores especialmente rápidos e perigosos de contra-ataque, pode até ser que funcione, que a Escócia ganhe 2-0 no Brasil, depois vocês vêm aqui me encher o saco, mas a princípio, do que eu vi contra a Haiti, que a Escócia venceu por 1-0, pedindo hora no final do jogo, e depois que Marrocos administrou o jogo, a Escócia só no vamos que vamos se aproximou à área, ou teve algum volume de jogo, não conseguiu criar praticamente nada. Para mim é um bom sparring para a seleção brasileira, é um bom teste mesmo. Testar o Brasil no espaço curto, coisa que acho que ainda vai ser necessária nessa Copa do Mundo. Testar outros jogadores, enfim, ganhar confiança também. E sabe, mais um jogo para o Vinícius ganhar confiança, mais um jogo para o Paquetá ganhar confiança, para o Cunha. Jogo para o Neymar, quem sabe no segundo tempo. A gente começar a ver qual é a ideia do Ancelotti, se é realmente o Neymar como um falso 9, no lugar do Cunha, alguma situação de jogo. Enfim, para mim é um jogo bom para o Brasil vencer. Eu faria as trocas dos amarelados, tiraria Casemiro e Douglas Santos do time, não tem por que jogar 2 jogadores amarelados. Casemiro ficou muito marcado, o torcedor brasileiro, no primeiro jogo que ele fez e que ele não foi bem contra Marrocos. No segundo jogo, ele foi quem mais quilômetros fez naquela partida. Então, para quem acha que o Casemiro não consegue correr, ele consegue. Outra coisa é se ele tem velocidade para correr na intensidade dos outros. Aí sim, mas que ele sim consegue fazer muitos quilômetros por jogo, ele ainda consegue. E ele não é necessário contra a Escócia. Eu tiraria esses 2 e tiraria alguém mais que a fisiologia mande. Se a fisiologia falar, esse daqui tá para estourar, esse daqui tá arriscado, esse daqui tá com desgaste, e tem o exame de lactato, né, o teste de lactato para saber isso com alguma precisão e ter alguma precaução a mais, tiraria mais algum jogador. Pode ser o Bruno Guimarães, que ficou algum tempo fora durante a temporada, pode ser o Magalhães, que terminou com a temporada muito desgastado. Eu falei aqui antes do jogo contra o Haiti que se Rafinha, Bruno Guimarães e Magalhães não estivessem bem também, eu não começaria com eles contra o Haiti. O Rafinha se lesionou. Enfim, agora o Brasil tem que achar um substituto do Rafinha. Vou aproveitar aqui para falar também do que eu acho do substituto do Rafinha. Sobre a lesão do Rafinha. O Rafinha, eu devo ser um dos jornalistas, uma das pessoas que acompanha futebol que mais gosta do Rafinha, e eu de fato gosto. Não é que ele é meu parça e que eu gosto dele porque ele é uma pessoa legal. Eu tenho uma relação
profissional com o Rafinha, entrevistei ele algumas vezes, conheço família e tal, mas tenho uma relação profissional com ele. E eu gosto dele, mas não vem ao caso. Eu gosto do Rafinha porque eu entendo o jogo dele. Eu entendo como que ele chegou ao Barcelona e não conseguiu ser um grande jogador por 2 temporadas, quando o Xavi fazia um time que dava muita bola no pé para o Rafinha atacar, e como ele se transformou quando o Hans Flick achou um jeito de as bolas que o Barcelona precisava lançar para sair da pressão do rival, elas são para o Rafinha, porque o Lamine também é um jogador mais de bola no pé, pelo menos por enquanto. Ele está ganhando ainda, o corpo do Lamine está em formação, ele ainda está ganhando explosão, receber na frente, e aí tem a característica do jogador Rafinha muito mais de receber na frente do que o Lamine, que é muito mais de receber a bola no pé e drible em espaço curto. Então eu entendo o jogo do Rafinha, por isso que eu não acho ele um jogador qualquer. Eu vi gente falando que é um jogador medíocre, por essas coisas que eu acho que ele é realmente um dos melhores jogadores do mundo, dentro deste contexto que ele deve ser aproveitado. E que na seleção ele não é aproveitado, a seleção não consegue aproveitar ele dentro desse contexto, e ele não consegue jogar bem também na seleção. Então, o fato de eu gostar do Rafinha, e admitir isso muito claramente para todo mundo, nesse momento que parece que é muito difícil gostar do Rafinha, o fato de eu gostar me deixa muito tranquilo de dizer que eu acho que a perda dele neste momento não será tão sentida. Eu não tiraria ele do time, eu insistiria com ele mais, eu tentaria fazer com que ele se sentisse confortável dentro desse time, e que esse time se sentisse confortável também com o Rafinha, porque dos melhores do mundo você não desiste, então eu insistiria sim com ele até o final, talvez sim até o final. Mas o impacto dele nesse time não é grande, por isso que eu acho que nesse momento ele não vai fazer tanta falta. Talvez em algum momento, contra uma seleção que o Brasil tente marcar mais na frente, que o Brasil precise de muita ajuda e solidariedade dos atacantes, o trabalho dele sem bola, que também é um dos melhores do mundo como atacante, que o Brasil sinta falta disso. Mas o impacto dele como atacante hoje não é grande. Se Ryan, Luiz Henrique, Endrick por ali, não sei quem vai jogar, se esses caras podem ter um impacto maior, vamos ver a partir de agora. Então a partir de agora a gente vai ver se o Rafinha faz falta ou não. Pelo que ele está jogando, não. Pelo que os outros vão jogar, se jogarem pior, sim, faz falta. Mas tomara que eles se recuperem da tempo, porque eu ainda acho que ele pode ser útil para o Brasil nessa Copa do Mundo. Dos melhores, e o Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo há 2 temporadas, dos melhores, não se desiste. E eu não desistiria dele. Olha só, eu vou colocar para vocês verem como que eu acho que o Brasil jogará contra a seleção da Escócia e o que eu faria nesse time. Já está aqui o Luiz Henrique no lugar do Rafinha. Isso daqui é um 4-3-3 do Brasil, com o Vinícius por um lado, com o Luiz Henrique pelo outro. O Matheus Cunha não está aqui entre os zagueiros, porque isso daqui é Igor Thiago. O Matheus Cunha é um 9 que fica aqui, que de vez em quando ele fica até mais aqui, mais perto dos meios campistas. Dependendo de como o Brasil está jogando, Paquetá abre um pouco mais, Bruno Guimarães nem tanto, mais isso daqui. E o time quase que volta para o 4-2-4, né? Dá para ver que isso aqui é um 4-2-4 meio torto. Aqui se parece mais, só que não volta tanto o Luiz Henrique, fica um pouquinho mais aqui. Então, no último jogo já foi mais isso daqui, já foi mais 4-3-3, mas isso daqui está um passinho de voltar a ser um 4-2-4. Vocês estão vendo que já está o Fabinho no lugar do Casemiro, já está o Alexandre aqui também no lugar do Douglas Santos, e a Escócia está nesse 4-2-3-1, é como ela joga. Qual que é a diferença tática, antes de eu falar do Brasil, da Escócia para o Haiti? Que o Haiti jogava aqui, ó, na hora de defender o Brasil. E a Escócia vai jogar aqui na hora de defender o Brasil. Então essa é a diferença de espaço que a gente vai ter para correr. Contra a Escócia a gente não vai ter muito espaço para correr. A gente vai jogar aqui, nesse espaço muito mais curto que a Escócia vai conceder para o Brasil, o que deixa mais difícil. É mais difícil entrar numa defesa assim para um time do Brasil que tem bons passadores e que tem bons corredores, e você precisa de um time com processos melhores, por assim dizer, né? Um time um pouco menos rudimentar. Se você não sabe muito o que vai fazer, se você tem jogadores que correm, se bota a bola para eles correrem, eles correm. Aqui você precisa de um pouquinho mais de trabalho como time para poder jogar. E o Cunha é um jogador que pode oferecer jogo para Vinícius, oferecer jogo para Luiz Henrique e também aparecer para finalizar, como a gente viu ele aparecendo para finalizar 2 vezes contra o Haiti, com auxílios de Paquetá e de Bruno Guimarães, principalmente, né? Talvez alguma coisa mais dos laterais também a gente vai precisar nesse jogo, que eles avancem um pouquinho mais, que eles deem um pouquinho mais de mão na armação das jogadas. Só colocar esse Fabinho por aqui. Por que Luiz Henrique e não Ryan? Porque nesse espaço curto, o Luiz Henrique eu acho que é mais jogador de 1 contra 1 para espaço curto por aqui
do que o Ryan, que me parece um cara mais que se a defesa está avançada, você lança o Ryan e acho que ele vai melhor que o Luiz Henrique. Jogador de mais explosão, por assim dizer, jogador de mais transição também, o Luiz Henrique. Eu acho que aqui esse 1 contra 1 dele é bom tanto para o pé ruim dele, pé direito, para vir para cá, como também se ele levar para o pé esquerdo, acho que ele faz bem para combinar jogadas. Por isso o Luiz Henrique para esse jogo e não o Ryan. Talvez para um próximo jogo, que o Brasil de novo vai ser agredido, pode ser Ryan. Não acho que o Luiz Henrique vai ser um fixo no lugar do Rafinha, não. Acho que ele é um bom jogador para o lugar do Rafinha neste momento. Nesse momento, acho que é uma boa colocar o Luiz Henrique. E aqui é ter paciência, girar a bola. Eu acho que nesse jogo, Paquetá, Bruno Guimarães vão ser mais exigidos de rodar a bola e Vini para vir buscar e Matheus Cunha também. E Vini depois tem que ter muito acerto de 1 contra 1 para vencer a Escócia. Vai ser um jogo que deve demandar mais paciência. Marrocos fez o gol com 1 minuto contra a Escócia, então se bobear, abre logo cedo essa lata e o jogo fica um pouco mais tranquilo, mas pode ser que demande um pouco mais de paciência, girar a bola de um lado para o outro, saber a hora do 1 contra 1 para não perder muita bola, mas não acho que a Escócia vá oferecer tantos perigos para o Brasil. Eu vou fazer uma substituição aqui para a gente ver. Eu quero colocar o Neymar no lugar do Matheus Cunha para mostrar para vocês por que eu não gosto do Neymar aqui. Se o Brasil joga assim, eu acho que o Neymar joga muito longe dos outros jogadores. Ele não tem a explosão, eu acho, a não ser que ele se aproxime muito aqui e faça jogadas próximas com o Vinícius, mas a chance dele receber de costas, o que também não é bom para ele, é muito grande nessa posição. Eu não gosto de um 4-3-3 com o Neymar como esse falso 9 por aqui, como esse 9 que não é 9. O papel do falso 9 é um pouco diferente, né? É voltar aqui, que o zagueiro vem atrás dele e que aqui um outro jogador se aproveite do espaço que ele abriu. Ou que ele próprio se aproveite, né? Que ele venha até aqui e que depois ele faça essa jogada para receber na frente. E se o zagueiro não vem atrás dele, o Brasil tem 4 jogadores no meio campo. 1, 2, 3, 4 contra 1, 2, 3 do time... do time adversário. Então o papel do falso 9 é ou você tem um meio campista a mais ou o adversário tem um zagueiro a menos que te acompanha. Eu não gosto do Neymar aqui porque se ele jogar de costas para os marcadores num espaço muito curto, eu acho que ele não é a dele, jogar de costas para tomar porrada. Se ele voltar muito aqui para armar, eu acho que essa zona aqui pode ficar muito sozinha. Vou colocar o Luiz Henrique só para ver. Essa zona aqui pode ficar muito sozinha e nem Vini, nem Luiz Henrique acho que tem muito essa característica de se aproximar muito daqui. Eu acho que os pontas ficam muito longe do 9 no que a gente viu contra o Haiti. E se ficar assim, o Neymar também acho que tende a ficar mais isolado. Eu gostaria de ver o Neymar, quando ele jogar, e se ele jogar, com... Cadê o Endrick? Cadê o Endrick? Cadê o Endrick? Nem aqui, Endrick. Aqui sim. O Endrick no lugar do Luiz Henrique. Pode ser, eu não sei se é isso que eu queria fazer não, mas depois eu mudo. Com o Endrick por aqui. Certamente não era. Mas vou colocar o Paquetá aqui, porque ele pode jogar também como um meia por aqui. Eu gostaria do Neymar como um segundo atacante ou como quase que um 10 num 4-2-3-1. E por que o Endrick? Porque o Endrick eu acho que é o atacante que mais oferece movimentos aqui na frente agressivos. De se receber um passe, ele finaliza. Então acho que ele poderia, tanto ele pode fazer esse papel de jogar de costas, como de arrastar defensor com ele e de abrir mais espaço para o Neymar, de partir aqui entre zagueiro e lateral. E se o Vini estiver por aqui, melhor ainda, porque o Vini vai estar ocupando muito um lateral por aqui. E quando ele parte por aqui, ele pode receber uma bola do Neymar por aqui. Se o zagueiro vem aqui, o Brasil pode achar passe por aqui. O Endrick faz muito esses movimentos, ele é um jogador muito agressivo nessa famosa última linha para receber passes. E assim como a Argentina tem o Messi mais ou menos livre nessa zona e tem um 9 móvel por aqui para receber bolas do Messi, eu também acho que o Brasil precisa disso com o Neymar. E assim como a Argentina aproxima muitos jogadores para jogar com o Messi, eu também acho que o Brasil vai precisar de muitos jogadores para jogar com o Neymar. Pô, o Neymar não é o Messi. Eu sei, em qualidade não. Mas em mobilidade hoje, talvez seja. Então, quando o Neymar jogar, eu quero que o Brasil aproxime muitos jogadores dele. E não que tenha... Eu vou colocar o Endrick ali no lugar do que estava o Luiz Henrique, até porque ele também pode jogar por ali. E não que o Brasil tenha o Neymar aqui e com os pontas muito abertos, porque eu acho que ele pode ficar muito isolado aqui. É claro que o Ancelotti, e eu falo isso todas as vezes, sabe muito mais do que eu. Então ele sabe que quando o Neymar for receber a bola, o Vini vai aparecer um pouco mais aqui para oferecer a opção de passe, talvez esse atacante por aqui também, e as coisas devem funcionar um pouco melhor, mas num momento que o Neymar receber aqui sozinho, muito, muito isolado,
Acho que ele não tem mais o arranque para ir para cima dos zagueiros. A gente não viu isso no Brasil, ele indo para cima dos zagueiros aqui, clareando uma jogada e chutando. Se ele conseguir, se a comissão de fisiologia, preparação física e comissão técnica do Brasil conseguirem dar de novo essa arrancada, essa explosão para o Neymar aqui, excelente, ele pode ainda conseguir boas coisas em alguma coisa disso, mas eu não gosto dele isolado. Acho que quando o Neymar jogar, a gente precisa aproximar jogadores dele e ter mais jogo associativo aqui por dentro para que o Neymar possa, sem tanta mobilidade, sem tanta explosão, sem poder ter um campo tão grande para jogar, ajudar dessa forma aqui. Vamos ver, porque ele volta para jogar alguns minutinhos. Eu acho muito bom que ele jogue contra a Escócia. Em qual situação? Eu só não colocaria se o jogo tiver muito apertado, se tiver 1-1, por exemplo, e o Marrocos estiver ganhando, o Brasil precisar ganhar o jogo. Porque aí, se o Brasil precisar ganhar o jogo, você precisa forçar a jogada. E eu não acho que o Neymar tem que entrar precisando forçar. Acho que ele tem que entrar na boa. Brasil ganhando, Neymar entra, joga quantos minutos ele conseguir, se for 10, se for 5, se for 15, quantos minutos ele conseguir, joga para ele se sentir bem, para o grupo se sentir bem, para ele tirar um peso depois de não voltar a jogar já no jogo eliminatório, para ele ganhando ritmo também. A gente viu outro dia o Nick Williams entrou faltando 5 minutos contra Cabo Verde, já entrou faltando 30 contra a Arábia Saudita, daqui a pouco, se bobear, ele já pode começar contra o Uruguai na seleção espanhola, por exemplo. Só estou dando um exemplo de um jogador que chegou também para ganhar ritmo nessa Copa do Mundo, jogou 5, jogou 30, e vamos ver o tanto que ele pode jogar na terceira rodada. Então, acho bom que o Neymar possa jogar, acho muito bom que ele tenha começado a treinar, que o Ancelotti já esteja tirando conclusões da arrancada dele, do físico, do técnico, de onde que ele tem que receber a bola, se quando ele está recebendo a marcação está conseguindo chegar, ou se ele está conseguindo se desvencilhar dela. É ótimo que o Ancelotti tenha treinos para ver isso, seria muito bom. Hoje é dia 23 de junho, a seleção começou a treinar 28 de maio, se o Ancelotti tivesse quase um mês desses treinos. Não teve, coisas que acontecem, né? Jogadores se lesionam. E o Neymar acabou se lesionando antes de chegar. Então, foram só poucos treinos, foram 3 ou 4 treinos que o Ancelotti pôde ver do Neymar. Acho que 3, domingo, segunda, terça. Então, acho que precisa ver mais e colocar alguma coisinha no jogo para ele ganhar ritmo. Mas, repito, meu povo, acho que é um bom teste. Bom teste, time fechado, time duro, Brasil já classificado, Brasil bastante melhor tecnicamente que o adversário, para vencer, acho que passar em primeiro sem muito drama, e para já ter essa noção de um time muito fechado, se a gente está girando bem bola ou não. Olha a Inglaterra. Inglaterra jogou, acho que muito bem contra a Croácia, fez 4 gols, e depois pegou um time muito fechado e não conseguiu achar espaço contra a Gana. Então, é preciso picar pedra mesmo, é preciso trabalhar esses jogos. E tem times mais consolidados, que mostraram mais na primeira rodada, com o campo mais aberto, e com um campinho mais fechado aqui, com esse espaço mais reduzido, não conseguem. E então acho que o Brasil tem que ser testado nesse tipo de jogo para ver se vai conseguir. E para ver se vai dar muito contra-ataque, se vai perder muita bola boba e permitir muito contra-ataque para a Escócia, todas essas conclusões que acho que a gente vai tirar nesse jogo. Acho bom jogo, tô bastante otimista e leve para esse jogo, tá? Porque eu acho que o que vier, acho que o Brasil vai ganhar, e se jogar bem ou se jogar mal, o teste vai ter valido. Se jogar mal, o problema é pressão, crítica, tudo isso que vai vir de novo. Mas não acho que é o que vai acontecer. Veremos o que sai desse Brasil e Escócia. Gente, chegou até aqui? Deixa um like para ajudar, se inscreve no canal para não perder os próximos, realmente ajuda muito mesmo quem está fazendo conteúdo aqui todo dia de Copa do Mundo para vocês. Valeu, gente, até mais, hein? Tchau, tchau.